Boa noite, amada Igreja do Senhor. Boa noite ao nosso internauta, os que nos visitam. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. É uma honra mais uma vez estarmos reunidos aqui para cultuar ao nosso Deus, para adorar aquele que é digno de toda a nossa adoração, de toda a nossa honra e de todo o nosso louvor. Louvores tremendos, abertura tremenda, 5 minutos de oração abençoadores. E agora vamos nos dirigir ao Ministério da Palavra, seguindo com a temática da Jucade, agora no mês de novembro, a temática primazia. Nós já tivemos 3 mensagens maravilhosas com esse tema. Iniciamos com o nosso amado presbítero Luciano, que eu tenho a honra de chamar de pai. Logo em seguida veio o nosso ministro Ed e, novamente, o nosso presbítero Luciano trouxe a mensagem no sábado passado. Tivemos histórias, relatos maravilhosos, relatos bíblicos, personagens que trouxeram às nossas vidas exemplos a serem seguidos, e hoje com certeza receberemos mais da parte de Deus. Amém? Para iniciarmos a mensagem, peço que o nosso amado pastor Afrânio nos dirija em oração. Te bendizemos, Deus vivo, pelo privilégio de nos reunirmos congregados na tua presença. Já temos disponibilizado os 5 minutos de oração, a linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores, e agora capacita-nos também para que tenhamos a percepção de guardar essa palavra em nosso coração, já posta no teu servo, o ministro Lucas André, devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. E desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, meu pastor. Primazia. Primazia vem de digno de primais, aquilo que deve ocupar o primeiro lugar. Primazia também vem de prioridade ou preferência. Esses conceitos serão importantíssimos para o desenvolvimento da mensagem. Então, quando nós tratamos sobre primazia, nós estamos falando sobre algo que tem a nossa prioridade, sobre algo que detém a nossa preferência, sobre algo que é digno do primeiro lugar em nossas vidas. Amém? Abramos a palavra do Senhor no livro de Malaquias. Malaquias, o seu capítulo 1. Nós vamos ler dos versos de 6 a 10. E o verso 6 em específico, eu ouvi muito na minha infância e adolescência. Toda vez que eu desobedecia ao meu pai, eu desonrava, ele proferia esse versículo. Eu não sabia onde ele estava na Bíblia naquela época, mas eu ouvia bastante ao ponto de quando ele ia iniciar um sermão, ele sempre começava com esse versículo e eu já sabia qual era o contexto que viria a seguir. Todos acharam? Malaquias 1, versículos de 6 a 10? Amém? A palavra de Deus nos diz: o filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Então aqui, através do profeta Malaquias, Deus está falando com o povo sobre
honra, sobre o respeito que o Senhor merece. E ele usa dois exemplos, duas figuras para elucidar. Ele usa a figura do Pai e ele usa a figura do Senhor. E é o relacionamento que nós temos com Deus. Nós somos seus filhos, logo ele é o nosso Pai. Nós somos seus servos, logo ele é o nosso Senhor. Então, as duas formas que nós temos de nos relacionar com o Senhor são mencionadas no texto. E a palavra de Deus, o questionamento que o Senhor faz aos sacerdotes é: se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu respeito? Se Deus é o nosso Pai, e Ele é, e se Deus é o nosso Senhor, e Ele também o é, nós precisamos honrá-lo e respeitá-lo. E Deus aqui está falando com um povo que ofertava ao Senhor, com um povo que fazia sacrifícios. E nós sabemos que, à época, os sacrifícios eram feitos em sinal de oferta, em sinal de adoração. Então, aqui Deus está falando com um povo que ofertava ao Senhor, com um povo que estava ali fazendo as suas ofertas. E talvez por conta de estarem fazendo isso, entendiam que estavam honrando ao Senhor. Só que através da repreensão que o Senhor mesmo dá a eles, nós entendemos que não estavam honrando a Deus. Afinal de contas, as suas ofertas e sacrifícios, a sua adoração eram entregues de qualquer forma. O texto nos relata que eles sacrificavam animais cegos, animais coxos e animais doentes. E não era isso que o Senhor esperava. O Senhor esperava ali que eles viessem a honrá-lo, entregando o melhor, entregando aquilo que seria de melhor no rebanho, entregando a primazia, ao ponto de nos versos 9 e 10, que nós acabamos de ler, o Senhor basicamente diz: se for para fazer de qualquer jeito, se for para fazer sem honra, não precisa fazer nada. É melhor com que não fosse feito. O versículo 10 nos diz: quem dera houvesse entre vocês quem fechasse as portas do templo, para que não acendessem o fogo do meu altar em vão. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Então o Senhor os repreende ao ponto de falar: se for para fazer de qualquer jeito, se for para fazer da forma como estão fazendo, é melhor que não acendam o fogo do meu altar em vão, pois a oferta de vocês não será aceita. E muitas vezes nós nos esforçamos muito para honrar homens, nós nos esforçamos muito para honrar pessoas que estão ao nosso redor, nós nos esforçamos muito para dar ao nosso melhor para homens, mas quando se trata de fazer aquilo para Deus, nós não agimos da mesma forma. Algumas vezes ainda se dão a desculpa de: não está muito bem feito, mas tudo bem, é para Deus, tudo bem, é para a igreja, tudo bem, Deus vai entender, tudo bem, Deus sabe que o intuito do nosso coração era fazer algo bom, não está tão bem feito, mas Deus vai entender, quando na verdade Deus exige que nós venhamos a entregar a oferta e a adoração com o máximo de honra que nós temos disponível em nosso coração. E aqui eu não estou falando sobre perfeição, que tudo que nós devemos fazer tem que ser perfeito, mas tudo tem que ser o nosso melhor. Nós devemos entregar ao Senhor a nossa melhor adoração, a nossa melhor oferta, a nossa honra completa a Ele, pois Ele é digno. O versículo 9, o versículo 8 fala que eles estavam entregando ao Senhor animais que eram cegos, animais que eram coxos e animais que eram doentes. E o Senhor fala: ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Esse povo possivelmente tentava agradar ao máximo o governador, ao máximo ao rei, ao máximo aos homens, mas esquecia de agradar e honrar aquele que era digno de toda a honra e adoração. Então nós precisamos entender que quando se trata de adoração, quando se trata de oferta, quando se trata de serviço ao Senhor, nós devemos honrá-lo, entregando a Ele o nosso melhor, entregando a Ele o nosso máximo, entregando a Ele todo o nosso esforço, porque Ele é digno da nossa honra. E honra vem de ato de honrar. Quando a gente fala: você tem que honrar essa pessoa, vem do ato ou a ação de honrar a alguém. E honrar significa distinguir,
significa fazer distinção. É você tratar aquela pessoa de uma forma diferente das demais. Eu lembro quando eu era mais jovem, adolescente, ainda morava com os meus pais, eu gostava muito de jogar videogame, era um hobby meu. Hoje em dia eu nem tenho mais videogame e nem tempo para jogar. Se eu tivesse, com certeza eu não jogaria. Mas quando eu morava com os meus pais, eu gostava muito de jogar videogame. E quem joga videogame, eu já jogou e joga online, sabe que online não tem pause, porque você vai acabar favorecendo a você e prejudicando o adversário. E eu estava jogando online, podia acontecer qualquer coisa, podia cair chuva, cair o teto, o celular tocar, me ligarem. Eu não parava, porque eu estava no meio de uma partida online, eu estava ali concentrado jogando. A única coisa que me fazia parar de jogar, que fazia eu perder a partida se necessário, era um chamado do meu pai e da minha mãe, porque ali eles tinham a honra de serem atendidos. Então, com eles eu tinha um tratamento diferente. Com eles eu tinha uma distinção. Eu podia estar ganhando de 3-0, já aconteceu de eu estar ganhando, meu pai me chamar, eu ia atendê-lo quando eu voltar, eu estar perdendo. Eu ficava extremamente frustrado, mas eu falava, não, isso é um tratamento de honra, isso é um tratamento de distinção. E isso foi forjado em mim através da educação deles. Eu lembro que às vezes alguns amigos até questionavam, tipo, às vezes o meu pai falava bem assim, Lucas, vem aqui no quarto pegar o controle da TV para mim. Ele estava sentado, o controle estava a uns 2 metros dele. Era mais fácil ele levantar do que eu sair do meu quarto e ir até o quarto dele e pegar o controle. Mas esse tipo de comportamento que ele me deu fez com que eu entendesse o que é honra, fez com que eu entendesse e conseguisse distinguir que ele merecia honra por ser meu pai, assim como Deus também merece a honra por ser o nosso pai e ser o nosso Senhor. Amém? Então, quando nós tratamos de Deus, quando nós tratamos do nosso Pai, quando nós tratamos do nosso Senhor, Ele merece um tratamento diferente. Ele merece a distinção. Ele merece a nossa honra. Abramos a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, no seu capítulo 12. Nós vamos ler dos versos 41 a 44. Marcos 12, de 41 a 44. Peço que o nosso amado ministro Ed faça essa leitura. Marcos 12, de 41 a 44. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que os que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertavam do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amém. Obrigado, ministro Ed. Então, aqui nós temos uma porção de texto que fala sobre os discípulos de Jesus acompanhando ali, sentado próximo da caixa de ofertas, próximo do gasofilácio, como o povo ali lançava o seu dinheiro. E eu imagino, de repente, os discípulos ali próximos a Jesus, confabulando, conversando, tentando ver quem ofertaria mais. Talvez um dos discípulos comentou, nossa, aquele moço barbudo ali, ele deu 2 sacolas cheias de moedas de prata. Ele foi quem ofertou mais. E talvez outro discípulo tenha falado, não, aquele outro senhor ali com uma túnica roxa foi quem ofertou mais. Ele deu apenas 1 sacola, mas a moeda que ele deu, as moedas que ele deu eram de ouro. E ouro vale muito mais que prata. Foi ele que ofertou mais. E Jesus vem e fala, em verdade lhes digo que a viúva pobre lançou na caixa de oferta mais do que todos os outros ofertantes. Jesus fala que uma viúva, e viúvas por si só na época já tinham uma condição financeira diferente, já tinham uma condição financeira inferior aos demais por serem viúvas. E Jesus ainda ressalta que era uma viúva pobre. Então, possivelmente, ela não tinha ficado com nenhuma renda do seu marido, nenhum sustento do seu marido que havia deixado. Então, uma viúva pobre que passou por ali, Jesus fala que ela havia ofertado mais do que todos os outros ofertantes. E a oferta dela, a palavra de Deus nos diz, como foi muito bem lido pelo nosso ministro, foram 2 moedas correspondentes a 1 quadrante. Quadrante era a menor moeda
da época. Então, as 2 moedas que ela deu se igualavam a 1 quadrante, que era a menor quantia de dinheiro que existia naquela época, o dinheiro ainda gravado em moedas. Então, como poderia essa mulher, que só deu 2 moedas, ter dado mais, ter ofertado mais do que todos aqueles ricos que davam grandes quantias, conforme a palavra de Deus nos diz? Ela deu mais, porque apesar da quantia dela ser pequena, ela deu e entregou ao Senhor com honra. Os ricos ali pegaram o seu dinheiro, gastaram o seu dinheiro, usufruíram o seu dinheiro, fizeram tudo o que queriam com o seu dinheiro. Possivelmente ali no final ficou uma sobra e eles falaram: o que a gente faz com essa sobra? Ah, vamos dar para o Senhor. Ah, vamos ofertar. A palavra de Deus fala que eles ofertaram daquilo que lhe sobrava. Então, possivelmente, o que sobrou, depois de tudo que eles fizeram, depois de tudo que eles compraram, depois de tudo que eles usufruíram, o resto, eles falaram: não, sobrou essa quantia aqui, tudo bem, é uma quantia muito grande, mas a gente não tem mais o que fazer com ela, não tem mais o que fazer com esse dinheiro, vamos dar em oferta. Já a viúva, não. Ela deu tudo o que tinha. Possivelmente em seu coração ela pensava: primeiro a Deus, depois a mim. Ela entendeu o conceito de honra, ela entendeu o conceito de primazia ao Senhor. Ali naquele momento, ali naquela oferta, ela honrou o Senhor, dando a ele tudo que ela tinha. E para elucidarmos ainda mais a história, nós podemos pegar um exemplo de uma festa de aniversário, onde uma festa de aniversário, todos os que são convidados ali já foram honrados pelo aniversariante. Todos os que estão ali foram honrados por aqueles que estão fazendo aniversário. Afinal de contas, nem todas as pessoas que o aniversariante conhece, ele convida um grupo seleto de pessoas, e aquelas pessoas para ele já são especiais. Aquelas pessoas que estão ali já estão sendo honradas por ele. Mas todo mundo sabe que depois do parabéns, hoje nem tanto, porque nem todas as festas têm bolo, mas quando tinha um bolo e cantava parabéns, todo mundo ficava naquele mistério: para quem vai ser o primeiro pedaço? Porque o primeiro pedaço era um símbolo, era uma simbologia de honra. Então todo mundo já ficava: para quem ele vai dar o primeiro pedaço? Será que ele vai dar para o pai dele? Será que ele vai dar para a mãe dele? Se desse para alguma garota e fosse algum rapaz, ia falar: deve estar interessado nela. Ou se desse para algum amigo e o outro amigo estivesse na festa, ia falar: gosta mais de mim do que dele. E às vezes ainda tinha aquelas pessoas mais políticas que falavam: eu gostaria de dar esse primeiro pedaço para todos vocês, mas eu vou dar para... e entregava para alguém específico. O primeiro pedaço do bolo não necessariamente é maior do que os demais e nem é mais gostoso do que os demais, porque o bolo ele é inteiro, aquilo é uma fatia de todo o resto. Mas o primeiro pedaço transmite uma mensagem para as pessoas que estão ali, que dentre aquelas pessoas que estão sendo honradas, aquela pessoa que recebeu o primeiro pedaço é a que você mais deseja honrar. A primeira fatia, o primeiro pedaço, a primazia do bolo representava ali uma simbologia de honra. E foi isso que a viúva entendeu. Ela entendeu que a primazia dela, que o tudo dela, que a honra dela tinha que ser para Deus. Ela entendeu que ele merecia e ele merece toda a honra, toda a nossa adoração, que ele ali merecia tudo que ela tinha, merecia o tudo dela. Já os ricos fizeram exatamente o oposto disso. Já os ricos deram ali o que havia sobrado, o que havia lhes restado. É como se numa festa de aniversário você tivesse cortado todos os pedaços, tivesse dado o primeiro pedaço para fulano, o segundo pedaço para ciclano, o terceiro pedaço, e vai, até chegar ao último pedaço, o pedaço que sobrou, o pedaço que restou, e você anunciasse: e o último pedaço vai para... E ali naquele momento eles deram o último pedaço, a última fatia para Deus, para o Senhor. É duro imaginar que numa festa, de repente, o último pedaço, a nossa última fatia, o nosso último pedaço de bolo fosse para Deus. É ofensivo, é incômodo pensar que se nós estivéssemos numa festa, a última fatia, a última parte iria para Deus. Mas, infelizmente, é isso que muitos nos nossos dias fazem. É isso que muitos hoje fazem com a sua vida. Eles buscam se ocupar com muitas coisas, buscam ocupar seu tempo, os seus bens, os seus afazeres, a sua vida, o seu coração, a sua mente, e sobrou aqui 5 minutos, vou
orar antes de dormir. Sobrou aqui no meu bolso R$ 5, vou ofertar no culto dominical. Sobrou aqui um tempo na minha rotina. Eu vou para o culto hoje porque sobrou um tempo. Não é aquilo que sobra, mas é a primazia do nosso ser que deve ser entregue ao Senhor. Nós devemos honrar a Deus, nós devemos honrar o seu ser, nós devemos dar a Ele a primazia de tudo que é nosso, de toda a nossa existência. E essa honra e essa primazia, não é que Deus precise disso. Jamais sinta-se fazendo um favor para Deus como, não, ofertei, Deus, ofertei a você, ou então adorei, Deus, adorei a você. Deus não necessita dessa honra, Deus não precisa dessa honra, Deus não é carente, Deus não tem necessidade de autoafirmação, Deus não tem necessidade de palavras de afirmação. Deus é um ser absoluto e completo em si mesmo. Não existe nada que possamos fazer que seja uma necessidade para Deus, mas nós não honramos a Deus porque Ele precisa. Nós o honramos porque Ele merece. Ele é o Criador do universo, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele é aquele que nos salvou, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, e por isso Ele merece toda a nossa adoração, e por isso Ele merece a primazia do nosso ser, e por isso Ele merece o nosso melhor. Amém? E durante todos os sábados nós ouvimos relatos maravilhosos sobre personagens que deram a primazia ao Senhor, sobre personagens que deram a primazia ao nosso Deus. E hoje também nós vamos falar sobre 3 personagens, nós vamos falar sobre 3 jovens que deram a primazia ao Senhor mesmo perante a morte. Nós vamos abrir agora em Daniel no seu capítulo 3. E os irmãos, a maioria, ou alguns já sabem sobre quem nós vamos tratar. Nós vamos abrir em Daniel 3 e vamos passear por todo o capítulo. Amém? Inicialmente, eu peço que o nosso amado ministro Yuri faça a leitura de Daniel 3, nos versículos de 1 a 7. Daniel 3, de 1 a 7. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que estes viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, juízes, tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé, diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Amém. Obrigado, ministro Yuri. Então, o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, faz uma imagem de ouro. Ele faz ali uma estátua. E o texto, muito bem lido pelo nosso amado ministro Yuri, conta que ele fez ali como se fosse uma inauguração para essa estátua. Ele faz ali uma cerimônia. E nessa cerimônia ele convida os príncipes, os mais altos funcionários, os conselheiros e todos os oficiais ali do reino, da província, para essa cerimônia. E nessa cerimônia é anunciado, como muito bem leu o nosso amado ministro Yuri, que
todos haveriam de se prostrar e de adorar a imagem quando ouvissem os sons dos instrumentos. Então, ao ouvirem um som, ao ouvirem a música, todos os povos, todos os homens de todas as línguas e etnias deveriam se prostrar e adorar a imagem criada pelo rei Nabucodonosor. E o texto segue, se nós seguimos lendo o texto no capítulo 3, nos versículos de 8 a 12, a palavra de Deus nos diz que alguns homens caldeus se aproximaram do rei para acusar 3 jovens judeus. No verso 12, a palavra de Deus nos diz: há homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Ali, naquela província, ali, naquele reino, haviam 3 rapazes, haviam 3 jovens que eram fiéis e que honraram a Deus, mesmo perante a um decreto, mesmo perante a uma lei que ordenava-os que eles quebrassem a honra ao Senhor, quebrassem a fidelidade a Deus. Eles não se curvaram, eles não se prostraram, eles mantiveram ali o seu posicionamento. E Daniel 3, do versículo 13 ao capítulo 15, a palavra de Deus nos diz: então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de fole, prostem-se, adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá os livrar das minhas mãos? Então Nabucodonosor convoca os 3 jovens, convoca para o seu palácio Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então eles estão ali na presença do rei, e o rei, perante a presença deles, oferece a eles uma segunda oportunidade. O rei já havia recebido a delação ali que eles não haviam adorado a imagem, que eles não haviam se prostrado. Então o rei fala: vai tocar a música. Quando tocar a música, vocês têm uma nova chance de se prostrar e adorar. Caso vocês não a façam, vocês serão lançados na fornalha. Vocês serão lançados na fornalha ardente. E no mesmo instante, perante o rei, os versículos 16 e 17 nos relatam o que os jovens fizeram, qual foi o posicionamento deles perante a afronta do rei. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto à imagem de ouro que o Senhor levantou. Então, mesmo perante a morte, mesmo perante a afronta de Nabucodonosor, eles não quebraram a fidelidade que eles haviam ali com Deus. Eles não quebraram a honra que eles tinham para com Deus. Eles não permitiram com que nada, nem ninguém roubasse o posto de primazia que Deus ocupava em seu coração. E aqui nós podemos pensar em diversas formas de que talvez eles pudessem se sair disso. Talvez os 3 ali pudessem conversar: olha, ele vai tocar música agora. A gente se prostra, e aí saindo daqui a gente ora, pede perdão, sacrifica, Deus vai nos perdoar, vai dar tudo certo. Ou então eles podiam pensar: olha, os caldeus acusaram a gente se prostra aqui, depois nunca mais se prostra, vai ser só uma vez, vai ser só um momento, ninguém vai ver, Nabucodonosor vai nos deixar em paz e pronto, está resolvido. Mas não, eles não negociaram, eles não arredaram o pé, eles continuaram firmes no seu posicionamento, mesmo perante a afronta de Nabucodonosor, mesmo perante a morte, eles não cederam, eles continuaram ali com a primazia ao Senhor em seu coração. Não era nada nem ninguém que ia roubar a primazia do Senhor em suas vidas. E muitos de nós, ouvindo isso, podemos pensar sentados aqui:
eu faria o mesmo. Com certeza, se eu estivesse lá perante Nabucodonosor, numa fornalha ardente, o rei e seus guardas, eu teria falado igual. Ou então nós podemos pensar, eu amo muito ao Senhor, então eu teria feito a mesma coisa, jamais adoraria uma imagem, jamais impediria, ou permitiria, melhor dizendo, que algo impedisse a minha adoração a Deus. E o questionamento que o Espírito Santo nos faz essa noite é: será que esse pensamento, será que essas palavras refletem o nosso comportamento? É muito fácil estarmos sentados aqui, anos depois, no ar-condicionado, e falarmos, sim, nós vamos nos posicionar, nós não vamos permitir com que nada nem ninguém roube a primazia do Senhor em nossas vidas, em nossos corações. A primazia é do Senhor, a honra é do Senhor. Mas será que as nossas atitudes revelam isso? Será que as nossas atitudes no dia a dia, no cotidiano, revelam isso? Será que as nossas atitudes no dia de hoje revelaram isso? Que nós possamos refletir. Será que nós temos dado a honra que o Senhor merece? Será que nós temos dado o melhor de nós, que é exatamente aquilo que o Senhor merece? Será que nós temos dado a primazia que o Senhor merece? E aqui é uma reflexão para cada um de nós. Será que nós temos dado a primazia dos nossos bens ao Senhor? Será que nós temos honrado ao Senhor com os dízimos? Será que nós temos honrado ao Senhor com as ofertas? Ou será que a gente só dá o dízimo quando esbanja no mês? Ou será que a gente só dá a oferta quando sobra no mês? Será que a gente só dizima ou só oferta quando o mês é muito bom? Quando vem alguma coisa, uma bonificação, a gente, veio um extra aqui, então eu vou dizimar, eu vou ofertar. Será que nós temos dado a primazia ao Senhor dos nossos bens? Será que nós temos dado a primazia ao Senhor do nosso tempo? Ou será que o tempo que nós damos ao Senhor é aqueles 2 minutos que sobram ali antes do cérebro desligar para nós dormirmos? Será que a primazia do nosso tempo é do Senhor? Será que nós temos no nosso dia, não necessariamente ali a primeira hora, mas será que nós temos um primeiro ali tempo reservado? Esse horário é do Senhor, esse horário é o meu tempo devocional, é o meu tempo de oração, é o meu tempo de leitura bíblica, é o meu tempo de adoração. Será que a nossa força, o nosso vigor, a nossa juventude, nós temos dado ao Senhor? Nós temos servido, nós temos trabalhado, nós temos orado, nós temos feito alguma coisa pela nossa família da fé? Será que a nossa adoração tem sido dada de qualquer forma ao Senhor? Ou será que tem sido uma adoração com a honra que o Senhor merece? Será que tem sido uma adoração com o melhor de nós, que é a forma como o Senhor merece? Será que perante os louvores, perante a oferta, perante a oração, perante a ministração da palavra, nós temos entregado o nosso melhor a Deus, a honra que Deus precisa, a honra que Deus merece? Será que a nossa vida tem refletido um estilo de vida que revela que o nosso coração tem a primazia ao Senhor? Porque não adianta nós preferirmos com lábios, preferirmos apenas palavras, mas as nossas atitudes não revelarem a primazia ao Senhor. Se nós seguirmos a história, nós vamos ler dos versos 19 a 26, que eles não adoraram a imagem, eles se recusaram a adorar. Então o rei chama os soldados mais fortes ali do palácio, amarra os 3 rapazes. A palavra de Deus nos diz que eles foram amarrados com mantos, túnicas, chapéus e outras roupas, e foram lançados na fornalha. E o rei tinha tanta urgência que mandou acender a fornalha 7 vezes mais do que era normalmente, ao ponto de que os soldados que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego foram queimados. Então, no versículo 24, a palavra de Deus nos diz: em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? E eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos dos Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Então ali, eles não arredaram o pé. Ali, eles mantiveram a primazia ao Senhor. Ali, perante a morte, perante o decreto do rei, perante a fornalha, eles mantiveram a primazia a Deus em seu coração. E ali Deus os guardou
pelo ato que eles tomaram, pela atitude que eles tiveram, Deus os livrou da fornalha, Deus os soltou, e Nabucodonosor viu ali o quarto homem andando com eles na fornalha, e eles saíram da fornalha sem nenhum dano. E nos versículos 26, dos versículos 27, melhor dizendo, ao 30, nós temos os resultados que acontecem na vida daqueles que adoram e honram ao Senhor, na vida daqueles que dão a primazia a Deus. O que aconteceram com eles? O versículo 27 nos diz: os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. O cabelo da sua cabeça não foram chamuscados e os mantos não sofreram nenhuma mudança. Nem com cheiro de fumaça estavam. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e os livrou, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus dele. Portanto, faço um novo decreto. Ordeno que o povo, nação e língua que blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas sejam destruídas e ruínas, porque não existe outro Deus que possa livrar como esse. Então fez prosperar Sadraque, Mesaque. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província. Deus honra aqueles que o honram. A palavra de Deus nos fala, Deus falando: eu honro os que me honram. Então, quando nós honramos a Deus, quando nós entregamos a Ele a primazia, quando nós entregamos a Ele a honra que Ele merece, a honra que Ele merece receber de cada um de nós, quando nós o adoramos, quando nós entregamos a Ele a primazia do nosso ser, Ele nos honra, Ele nos abençoa, Ele nos concede bênçãos e graças. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 3, de 9 a 10, honre ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Então, quando nós honramos ao Senhor, quando nós damos a primazia ao Senhor, Ele nos abençoa. Quando nós damos a primazia a Deus, Ele nos abençoa. Quando nós honramos ao Senhor, Ele nos honra. Quando nós falamos de honra, quando nós falamos de primazia a Deus, primazia ao Senhor, a ideia de Deus não é tirar algo nosso, até porque Ele é dono de tudo. Então Ele não tem interesse em nada que é nosso, porque tudo na verdade é dele. O interesse de Deus não é tirar algo meu, tirar algo seu, porque tudo pertence ao Senhor. O interesse de Deus é tirar qualquer coisa do nosso coração que o diabo possa utilizar para confrontar Deus em nossas vidas. O interesse de Deus é tirar qualquer coisa que possa estar no centro do nosso coração, para que Ele venha a ser o centro do nosso coração. E a partir do momento que nós começamos a ter essa vida de entregar a primazia ao Senhor, de entregar toda a honra ao Senhor, de entregar a adoração que o Senhor merece, Ele passa a nos abençoar, Ele passa a nos honrar. Quando em nosso coração o Senhor é o centro e Ele detém a primazia de todo o nosso ser, o Senhor, o nosso Deus, Ele nos abençoa. Assim como Ele abençoou Sadraque, Mesaque e Abidnego e os fez prosperar, assim como Ele abençoou tantos outros servos de Deus na Bíblia, que deram a primazia ao Senhor, quando nós entregamos a Ele o que é digno, quando nós entregamos a Ele o que Ele merece, Ele nos abençoa. Que venhamos então ter em nossos corações a convicção de que o Senhor é o único digno na nossa adoração, o único digno no nosso louvor, o único digno de receber toda a honra e toda a glória através das nossas vidas, e que jamais venhamos a deixar nada, nem ninguém, roubar o posto que pertence ao Senhor em nossos corações. Que não seja nada nem ninguém que venha roubar aquilo que pertence a Deus, a primazia do nosso ser. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Chama o Ministério de Louvor.